Muito boa noite para vocês, este domingo 20 de novembro, pela graça de Deus, juntos para momento de adoração, de oração e recebermos a palavra do Senhor. Desejo que realmente Deus o abençoe, que Deus traga enlevo, paz, alegria e que seja um tempo muito precioso para a sua vida e para a vida da sua família. Um bom culto para todos nós e que Deus nos abençoe. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Cante tudo que há em mim, tudo que há em mim. Quero te ofertar mas ainda é pouco, sim, se comparado ao que eu ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Você pode erguer suas mãos à sua casa e cantar: te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Cante somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Vamos cantar mais uma vez. Perto quero estar. Perto quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Cante tudo que há em mim, tudo que há em mim. Eu quero te ofertar, mas é tão pouco, mas ainda é pouco, sim. São tantas bênçãos, Deus, se comparado ao que eu ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Cantemos juntos: te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Cante: somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.
Já recebemos o enlevo espiritual, louvores abençoados de Deus para a nossa vida, para a nossa alma. Um momento agora de oração, um momento para nós interagirmos também com a vida da igreja. Quero lembrar vocês que todos os dias nós temos juntos em oração às 19 horas. Domingo que vem, dia 27, estaremos realizando batismos pela manhã e estaremos encerrando o Celebrando a Transformação, temporada 2022. Meu Deus e meu Pai, abençoe-nos a todos nesta hora, que a nossa vida, a nossa família, o nosso Brasil, a nossa igreja, sejamos todos abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Queridos, ao longo desse tempo, você ainda pode também, através do QR Code ou do Pix da igreja, fazer a sua contribuição, Primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca. Que Deus o abençoe. Em Mateus capítulo 6, nós temos uma parte ainda do sermão chamado Sermão do Monte, proferido por Jesus, que nada mais foi do que ensinamentos, e ele então foca no ensino sobre a oração, depois de ser interrogado pelos discípulos sobre como orarem. E aí, ele então nos ensina nos versos 9 a 13, estou lendo na versão da NVT, e diz assim, você pode até ler comigo, repetir comigo: portanto, orem da seguinte forma, vamos juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e a frase de hoje, mas livra-nos do mal. E aí termina: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Frase esta que conversaremos sobre elas na semana que vem. Coisas lindas de Deus. Então, nesta hora, nós vamos nos ater, nos manter nesta frase especial. E qual o tema que eu dei para esta frase, livra-nos do mal? A frase que Deus me deu e o tema foi aprendendo a viver em segurança. Se o Pai Nosso é uma lição de vida, nós precisamos estar, então, sempre nos alinhando ao que Deus quer, ao que Deus tem para nós, e certamente, se há algo que nos desafia, se há algo que nos é muito importante, é andar, é viver, é estarmos nos sentindo seguros, aprendendo a viver em segurança. Já vimos esta manhã que para nós não cairmos em tentação, nós temos que dar o passo seguinte, porque o texto diz: não nos deixes cair em tentação, e aí vem logo o passo seguinte: mas livra-nos do mal. Então, o mal, nós aprendemos hoje de manhã que ele tem dois sentidos: o sentido de mal no sentido geral, ou qualquer coisa que nos cause mal, e o mal no sentido que venha do inferno, que venha do maligno, são maldades espirituais. Seja como for, o que nós precisamos é fazer a oração que Paulo fez em 2 Timóteo 4,18, que diz: o Senhor me livrará de toda obra má. E eu coloquei maligna, e me levará a salvo para o céu. Na certeza de que Deus quer cuidar de nós, que Deus quer o melhor para nós, que Ele se preocupa que você tenha saúde física, saúde espiritual, mas também saúde emocional. E o medo, a insegurança faz parte, envolve-nos em todos os sentidos, mas sobretudo tem a ver com as nossas emoções. Eu então me perguntei hoje de manhã: quais são os nossos maiores temores? De que ou de quem podemos sentir medo e buscar a proteção de Jesus? Aí nos voltamos a um texto de Romanos e aprendemos que devemos pedir a Deus para nos livrar de alguns males. O primeiro mal foi o mal de sentimento de condenação. Nós precisamos aprender a viver livres da culpa, livres da condenação, livres deste mal. Aprendemos também, em segundo lugar, hoje pela manhã, que devemos pedir a Deus para Ele nos livrar do sentimento de desespero, de desesperança, que é algo que tem muito a ver com o nosso tempo, com a situação que todos nós estamos vivendo. Sabemos que podemos ser envolvidos por esse sentimento, mas Deus
Jesus Cristo, o Espírito Santo, pode nos livrar deste mal. E agora, neste momento do culto, nós estamos dando sequência a esta expressão, e nós então queremos focar em alguns outros males, dos quais podemos pedir a Deus que nos livre, que nos guarde, que nos proteja, livra-nos do mal. É um pedido, é um clamor, é uma oração. Que males são esses e quais são os males seguintes que a gente precisa aprender? Eu quero então, em terceiro lugar, dando sequência à palavra da manhã, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos livre do mal, do sentimento de medo. A palavra fobia, ela é uma palavra que se traduz por medo. E a gente sabe que existem muitos exemplos de medo. Alguns deles têm a ver com a nossa própria tendência de autopreservação, mas há outros que nos levam a ficar escravos do nosso ir e vir, impedindo que tenhamos liberdade na nossa vida. Existe o mal, o medo de morrer, o medo de ficar doente, o medo de falar em público, o medo de altura, e aí eu me incluo nesse, medo de águas profundas, o medo de voar, o medo do escuro, o medo de lugares fechados, enfim, existem muitos medos, mas existe um medo que a gente precisa se livrar dele, que é o medo com relação ao futuro, que possa nos acontecer. E a Bíblia diz em Romanos 8:31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou repetir, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, Deus está dizendo para mim e para você, eu prometo a você que você vai estar seguro comigo todos os dias. Você toma posse desta palavra de Deus? Ou seja, o medo do futuro, o medo do que vai acontecer depois, o medo da morte, o medo do que vai vir depois da morte, você pode vencê-lo em Cristo Jesus. Ou seja, existe a realidade que Deus está sempre do nosso lado, e ainda que o mal que nos cause medo seja o poder do inferno, o Satanás, o diabo, ainda assim o nosso Deus está conosco e pode nos liderar e nos levar em triunfo sobre o diabo que já foi vencido na cruz. O texto diz, quem será contra nós? Dá a ideia de que pode ser uma pessoa, mas depois fala do que pode ser contra nós. Então pode ser uma pessoa e uma série de realidades. E aí a gente aprende na Bíblia que se nós estamos em Cristo Jesus, o diabo não pode nos tocar. Ele não tem autoridade sobre nós, a não ser que Deus permita. Do contrário, nós somos propriedades exclusivas de Deus, ou seja, você pertence a Deus, há uma realidade do pertencimento. Essa semana eu estava falando nos nossos encontros de oração sobre Gálatas, cheguei ao momento em que Paulo diz, olha, ninguém me perturba. Eu disse até assim, ele chutou o balde, ninguém me perturba, para de perturbar-me. Olha, não é circuncisão, sem circuncisão, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus e elas dizem a quem eu pertenço. Olha que coisa linda. Paulo tinha convicção de quem era o seu pertencimento, quem era o Senhor da sua vida. Ou seja, ninguém pode tornar a sua vida miserável, porque você tem Deus na sua vida e você é uma propriedade exclusiva de Deus. Você já descobriu essa maravilhosa verdade? E Deus não somente conhece você, mas Deus é por você. Eu sei, como já disse, que há uma série de espécies de medo. O medo do fracasso, outros têm medo do futuro, medo da morte, medo de rejeição, medo de crise, seja o medo que for, mas sobretudo o medo com relação às questões espirituais. A Bíblia diz, em Hebreus 13:6, nós podemos dizer com confiança, olha que coisa linda, o Senhor é o meu ajudador, de quem terei medo? Do que me pode fazer o homem? E ainda no próprio texto de Romanos 8:37, pois em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aí você vai me perguntar, pastor, o que é mais do que vencedores em grego? Eu vou lhe responder o seguinte, é mais do que vencedores. Não tem como dizer mais do que isso.
é super vencedor, é muito vencedor. Ou seja, se você tem Deus do seu lado, você já está com mais de 50%. E no meu caso, eu creio que eu estou com 99,9%, só dependendo de 1% da minha parte. Para dizer, eu creio, eu recebo, eu tenho tudo o que eu preciso com Jesus do meu lado. Filipenses 4,13 diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a gente precisa aprender a vencer esse sentimento do medo e a viver em segurança, pedindo a Deus, livra-me do mal, do sentimento de medo. Pedro estava no barquinho dele, Jesus aparece pela madrugada, já amanhecendo o dia, e quando Jesus aparece, ele acredita que é Jesus, Jesus lhe dá uma ordem, Pedro, sou eu, pode vir me encontrar. Essa experiência é linda, a gente que vive aqui na Barra da Tijuca, cercado por mar, eu fico imaginando, eu acho que eu nunca seria Pedro naquela situação, mas Pedro foi muito corajoso. Ele começa a andar sobre as águas com seus próprios pés, na direção de Jesus, e a Bíblia diz que, de repente, ele começa a sentir que está afundando. Ele diz, Senhor, salva-me, socorre-me. Sabe, parece que ele ia tão bem, crendo no cuidado de Deus. De repente, ele prestou atenção no vento forte, talvez nas ondas muito fortes, e ele se descuidou. Põe o seu olhar, o seu coração, o seu foco em Jesus, e você vai avançar e vai vencer o sentimento de medo que possa estar envolvendo a sua vida nesta hora, em nome de Jesus. Mas ainda, podemos pedir que o Pai nos livre do sentimento de insatisfação. Meus queridos, esse é um sentimento complicado para nós do século 21. O que é que nos satisfaz? Um dos grandes males que a gente precisa entender e superar é pensar que Deus tem preterido-nos em relação a outras pessoas. A gente começa a pensar, mas por que o outro tem e eu não tenho, o outro conseguiu e eu não consegui, o outro realizou e eu não realizei? Em nome de Jesus, vamos vencer esse sentimento de insatisfação. Porque em Romanos 8,32, a Bíblia me garante, a Bíblia lhe garante, e diz assim, ele não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós. E olha a pergunta, como não nos dará com ele todas as coisas? Existe uma regra que é muito aplicada em direito, que quem pode mais, pode menos. Eu vou lhe fazer uma pergunta pessoal. Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você e que Ele pode perdoar os seus pecados e pode escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro e você agora é filha de Deus, está salvo? Se você disse sim, isso é a coisa mais improvável. Só Deus pode fazer isso. Se Ele pode fazer isso, o que mais Ele pode fazer por você? Sabe qual é a resposta? Tudo mais. Tudo mais. Mas nós temos que lidar com esse sentimento de insatisfação. É um mal que nós temos que nos livrarmos dele, dizer, Senhor, livra-me do mal da insatisfação. Não tem aí no seu PowerPoint para você acompanhar, mas eu tenho aqui a citação de Salmo 37:1, quando o salmista está nos ensinando, não se preocupe com os que vivem longe e que praticam o mal, não é? Ele está dizendo, olha, não fique olhando para essas pessoas perversas que estão se dando bem na vida. E eu volto com você a um dos 10 mandamentos, não cobiçarás. Sabe do que se trata esse mandamento? De um sentimento que o ser humano tem de que ele não tem tudo o que ele precisa. Então, por causa do mal da insatisfação, eu vou dizer algo assim muito pessoal e verdadeiro. Nós comemos mais do que deveríamos. Nós compramos mais do que precisamos, trabalhamos mais do que o necessário. Desejamos ter mais prazer do que o nosso corpo pode suportar. Porque a insatisfação gera estas coisas em nós. Então, pense bem, você não precisa disso tudo para ser feliz. Então, você precisa mais de Deus, porque quanto mais Deus na sua vida, mais intimidade com Deus, mais relacionamento com Deus, mais feliz você é. E a Bíblia diz que Deus supre
as minhas necessidades, não o que eu desejo, não os meus sentimentos plenos de insatisfação, mas o que eu preciso, Ele me supre. Você crê nisso? Filipenses 4,19. Meu Deus suprirá todas as suas, guardem bem, necessidades, de acordo com sua riqueza em glória. Então, note bem, a Bíblia está dizendo necessidades, e a Bíblia diz em Salmo 84:11, olha que texto lindo, ponha isto no seu celular, no seu computador, né? Coloque lá na sua geladeira, no seu carro, dá um jeito de colocar esse verso dentro de você essa semana, dizer, Senhor, no Senhor eu estou satisfeito. A Bíblia diz, nenhum bem será negado àqueles que fazem o que é reto. Ou seja, o que você precisa para se sentir feliz, realizado, Deus pode lhe dar. Sabe qual é o jeito de a gente vencer esse sentimento de insatisfação e fazer esta oração com inteligência? Livra-me do mal da insatisfação, do sentimento de me sentir insatisfeito. Sabe qual é o segredo? É ser grato. Você agora está ouvindo, porque os seus ouvidos ouvem. Você está vendo estas imagens, porque os teus olhos veem. Você está sentindo porque o seu coração está pulsando, há sentimentos em você, você está vivo. E você tem até um aparelho de celular, você tem até uma televisão, você tem até um computador, você tem internet. Olha quanta coisa boa nós temos que é dada por Deus. Ou seja, Deus é maravilhoso, Deus é provedor, Deus é cuidadoso, Ele nos dá muito mais além do que pedimos e pensamos e do que precisamos. Ou seja, se nós praticarmos a gratidão como algo natural na nossa vida, todos os dias, além de ter a certeza de que tudo que precisamos está em Cristo, nós nos sentiremos vitoriosos sobre este sentimento da insatisfação. Talvez no período da pandemia, tantos acessos a celulares, tantas propagandas de tanta coisa, olha, você não precisa de tudo isso para ser feliz, eu lhe garanto. Você descobriu que nem precisa ir e vir para ser bem-sucedido na vida. E você vai descobrindo tanta coisa linda que só Deus, em Cristo Jesus, na pessoa do Espírito Santo, pode nos dar e lhe fazendo feliz. Então, vença este mal. Para terminar, eu quero dizer para você que existe um outro mal do qual você pode pedir a Deus para livrar você, que é o sentimento de abandono e de solidão. Este é um mal. Se nós nutrirmos esse sentimento maléfico contra nós podemos tomar decisões precipitadas, nós podemos ter noites muito mal dormidas, nós podemos nos lançar a relacionamentos improdutivos que nos fazem mal. Nós temos que ter a certeza, a convicção de que Jesus é pleno em nós e que a presença de Deus em nós é real. Você precisa vivenciar, você precisa experienciar Deus na sua vida. Uma das perguntas que muitas vezes em aconselhamento conjugal, antes do casamento, né, naquele momento dos noivos, a gente pergunta assim, por que é que você quer se casar? Eu quero me casar para ser feliz. Então você não é feliz? Sabe, algumas vezes a gente tem que parar para pensar no que a gente é, no que a gente sente, no que a gente já tem. E a gente precisa entender que eu tenho um relacionamento com Deus que é um privilégio. Ninguém está dizendo que você não pode ter outros relacionamentos, inclusive com outras pessoas, mas esse sentimento de abandono, você não pode cultivá-lo, você não precisa cultivá-lo. Diga, Senhor, me livre desse sentimento de que eu sou sozinho, abandonado, que eu estou perdido nesse mundo. Porque Deus lhe garante um amor perpétuo, um relacionamento com você para a eternidade. Romanos 8, 35 e 36, a gente lê assim, quem nos separará do amor de Deus? Ou seja, que pessoa, que realidade, e aí depois o texto diz, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Diga para você, Senhor Deus, eu tomo posse da verdade, de que o Senhor nunca me deixa sozinho. O Senhor nunca me deixa a minha própria sorte. O Senhor não me largou aí.
O Senhor não me abandonou, mas o Senhor está comigo. E aí lembro-me bem daquelas palavras lá do Carlos McCord, no seu programa sobre espiritualidade. Quem tem Jesus não tem falta de nada. O que precisamos mais do que tudo é ter Jesus, e a gente se relacionando com Jesus, a gente vai se relacionar saudavelmente com o outro, a gente vai se relacionar inteligentemente com o outro, a gente vai ser feliz porque a gente vai abençoar o outro. Você se sente garantido, seguro, envolvido, abraçado pelo amor de Deus agora? Então dê um glória a Deus. Judas, que é um texto, não é o Judas que traiu Jesus, é bom que se diga, né? Judas, que era um dos irmãos de Jesus, como Tiago, ele se converte e ele escreve uma carta pequena, que só tem versículos. Então, no verso 24, ele diz assim: ele, falando de Deus, é capaz de guardar você de fracassar. Ou seja, não depende de você, ainda bem, nem de mim. Ele assume o controle, Ele assume a liderança, Ele assume a minha vida e a sua vida, basta que eu conheça Ele e me entregue a Ele. Jesus declara: eu conheço as minhas ovelhas, eu conheço aqueles que me seguem, elas ouvem a minha voz e estão em minhas mãos, e ninguém pode arrancá-las da minha mão. Então Deus está conosco, nos guiando, nos conduzindo. Eu gosto muito desta figura do pastor. E eu me volto ao Salmo 23, porque ele me toma pelas mãos e leva às águas tranquilas e a pastos verdes. E ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. E olha a expressão: porque tu estás comigo. Esse período pode ser para alguns de nós um vale, talvez não de sombra e de morte, mas um vale de solidão. Talvez seja um tempo em que você se isolou mesmo, se cuidando, e aí os abraços estão lhe fazendo falta, o bate-papo, a vida um com o outro, a vida uns com os outros. Realmente nós precisamos disso, mas além disso e acima de tudo isso, você pode tomar posse da presença de Deus, do abraço de Deus, da vida de Deus na sua vida. Nós estamos na penúltima frase da oração do Pai Nosso. Estamos na frase que fala da segurança. É algo maravilhoso: livra-nos do mal. Nós vivemos num mundo cercado de maldade. Nós vivemos num mundo onde tem o mal natural e tem o mal espiritual. Não podemos negar isto. E aí a gente se reportou a Romanos 8 e aprendemos que não precisamos viver subjugados pelo mal, de nos sentirmos condenados, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vimos de manhã que devemos pedir ao Pai que nos livre do mal de nos sentirmos desesperados, porque temos a convicção de que um dia recebemos um novo corpo, recebemos o Espírito de Deus, e que iremos vencer tudo e todas as coisas, todas as barreiras. E agora, neste culto, aprendemos que podemos pedir ao Pai que nos livre do mal de nos sentirmos amedrontados. Devemos pedir ao Pai que nos livre do mal de nos sentirmos insatisfeitos. E devemos pedir ao Pai que nos livre do mal de nos sentirmos sozinhos ou abandonados, pois nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pois bem, o grande desafio é que você viva seguro. Eu tenho ensinado vocês e dito duas coisas sempre quando eu encerro as minhas mensagens aqui, ou quase sempre. É que o caminho para iniciar uma jornada de segurança passa por você admitir que você é um pecador, que o seu pecado separa você de Deus, e que o seu pecado gera uma consequência chamada morte eterna, mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você. E aí você se entrega a Jesus, entrega a sua vida à liderança dele. Quando você faz isso, você se torna filho de Deus, e então você está, nesse momento, a partir desta hora, nas mãos do Senhor,
sobre o amor e o cuidado do Senhor, envolvidos com o Senhor. Então, a primeira coisa, o primeiro passo nesse processo todo é se entregar a Jesus, se render a Jesus e aceitar a liderança dele na sua vida. O segundo passo, pastor, eu já entreguei-me a Jesus, mas olha, eu me deixei levar, me envolvi com amigos, a vida acabou me proporcionando alguns dissabores. Olha, eu ouvi algumas coisas de igreja, de pastores, e agora se ouve de pastores, de padres, um monte de coisas, líderes religiosos. E isso me fez perder a fé. Eu quero te pedir agora, renove a sua fé em Jesus. Você nunca deve seguir uma pessoa humana, mas siga Jesus, se volte, se renda, se reconcilie. Não deixe que o seu sentimento de insatisfação lhe conduza por caminhos distantes de Deus. Mas se aproxime de Jesus, se aproxime de Deus, se reconcilie. Diga para nós, de alguma forma, se comunique conosco, diga, pastor, olha, eu estou longe, mas eu quero estar não só online, eu quero estar espiritualmente ligado, conectado com esta igreja, com vocês. Eu quero uma família para eu pertencer. Nós estamos aqui para te abençoar. Meu irmão e minha irmã em Cristo. Peça a Deus para te livrar de todo o mal e a viver a vida plena que Jesus sonhou, planejou e deseja para você. Em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus, nós nos entregamos ao Senhor nesta hora, confiantes de que Tu és um Deus que nos ama, que Tu és um Deus maravilhoso, que Tu és um Deus extraordinariamente amoroso. E nós te pedimos, gere em nós toda a segurança que precisamos. Tira de nós todo sentimento de insegurança. Tire o medo. Tire, Senhor, o desespero. Tire a insatisfação. Tire o sentimento de solidão, de abandono. E nos dê a Tua plena presença. Que nesta hora, gente esteja se rendendo ao Senhor, entregando-se ao Senhor para seguir o Senhor. Gente amada e querida esteja se reconciliando, renovando a caminhada com o Senhor, vivendo as alegrias de uma intimidade contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Recebemos a palavra, oramos, nos alinhamos com as informações da igreja, tivemos oportunidade de participarmos. Eu quero, como seu pastor, desejar a você uma semana muito especial. Costumamos usar a frase cheia das surpresas maravilhosas de Deus, sabendo que as bênçãos do Senhor vêm acompanhadas de alegria. Uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana para estarmos envolvidos nas células, nos ministérios da igreja, enfim, tudo que Deus tem para nós. Que Deus os abençoe, feliz semana, um beijo no coração, fique na paz, que Deus guarde vocês todos.